Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para a nossa rápida palavra de hoje, eu trago o texto do primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, a partir do versículo 8. Diz assim: E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Um homem apressado. Não devemos fazer as coisas na pressa, nem tampouco querer fazer no nosso tempo, mas esperar o tempo de Deus. Há o tempo do homem e há o tempo de Deus. Saul estava apenas no 2º ano do seu reinado, e ele poderia, naquele momento, perpetuar a sua geração. A tribo de Benjamim poderia ser perpetuada como a tribo dos reis de Israel. Não foi. Por quê? Porque ele se apressou. Ouvi contar uma historiazinha interessante que um menino, filho de um agricultor, disse: Pai, eu quero plantar o meu pé de milho. E o pai disse: ok. E ele então, enquanto o pai plantava, ele fez uma covazinha e colocou ali as 3 sementes de milho. E o milho do pai nasceu e o dele não nasceu. E o pai disse: por que não nasceu? Ele disse: todo dia eu venho ver se nasceu. Só que ele ia ver e ele cavava para ver se estava nascendo. E cada vez que ele cavava, então ele danificava o nascimento daquela semente. Ele adiava o nascimento daquela semente, porque ele estava apressado. Queria ver logo nascido, quando tem um tempo determinado por Deus e pela própria natureza que Deus fez. Muitas vezes estamos assim, apressando as coisas. Saul apressou o passo, sem a permissão ou sem a devida permissão de Deus. Quem poderia oferecer o holocausto de ofertas pacíficas ao Senhor e pedir a bênção de Deus para a vitória do povo de Israel não era Saul, era Samuel. Ele estava ordenado para aquilo. Muitas vezes nós estamos passando na frente de quem, de fato e de direito, Deus escolheu. Devemos tomar este cuidado. Muitas vezes queremos tomar a nossa própria posição, quando Deus não quer assim. Ele perdeu uma bênção muito grande. E Samuel disse: você agiu loucamente. Você não devia ter feito desta forma. Você se apressou. A palavra do Senhor nos diz, em Isaías 28:16, que aquele que crer não se apressa. E lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O salmista, no Salmo 40, ele diz: esperei pacientemente no Senhor. Muitas vezes a espera é longa e difícil, mas se esperarmos o tempo de Deus, a bênção virá plena, completa, cabal, e não pela metade. É bem verdade que o povo de Israel obteve vitória, mas a bênção plena seria a perpetuação da casa de Saul como descendência de reis para o povo de Israel. Naquele momento, Deus escolhe outro homem segundo o seu coração. Fica aí então, meus queridos irmãos, a reflexão. Será que nós estamos apressando, tomando decisões apressadas, falando o que não devia falar, agindo o que não devia agir, fazendo o que não devia fazer? Tudo porque estamos apressados. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.